Irmão, nós estamos falando sobre morte, pregações, ensinos que perguntam para a gente tem dificuldade de explicar. E até esse texto, irmãos meus disseram, tu vai pregar sobre esse texto. Vou pregar, porque esse texto, hoje em dia, talvez seja o mais importante texto sobre morte, condenação. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Meu irmão, hoje tudo é ocultismo. Tudo que eu digo. Eu estava ontem com minha esposa, ela estava assistindo o Netflix, eu digo, esse filme é só ocultismo. Tudo, os filmes são ocultismo, feitiçaria, poderes, não é? Sobrenaturais. Tudo são façanhas necromantes. E a gente precisa entender esse texto. E nós vamos falar esse texto em 2 pregações, que é muito importante. Talvez seja o mais importante texto e o mais difícil texto. E é o que os ocultistas usam, os necromantes. Eles usam esse texto. E a gente não sabe, às vezes, rebater. Quem não perde eu sempre estou falando, uma oportunidade de rebater são os testemunhos de Jeová. Eles estudam, e os adventistas de 7º dia. Os irmãos que sabem a verdade, conhecem a Bíblia, não sabem rebater. Isso eu digo mesmo, não sabem. Eu vejo no cemitério, nas missas, nos enterros, eles perguntando, querendo saber das coisas, e os irmãos atrapalhados. Eu tenho visto demais isso. Então nós estamos falando bastante sobre morte, inferno, doutrina do inferno, e nós vamos entrar aqui na próxima semana, no próximo pregação minha, nós vamos dar uma entrada nos cultos mediúnicos, verdade. Então nós vamos aprender muito dentro da Bíblia, dentro do que está escrito. Então nós vamos fazer a leitura hoje até o verso 15. 1 Samuel, capítulo 28, explicando bem o que é isso aqui. Se não entendermos bem, vamos ficar nas dúvidas. 1 Samuel, capítulo 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, povo vindo do mar, das Filístias, né, que habitava, não se sabe onde é que aquele povo habitava bem, onde é Ziclag, por exemplo. A identificação dessa geografia, hoje em dia, é muito complicada. Eu não sei se o Shoa já detectou, mas é muito difícil. Eu tentei localizar os resquícios dessa civilização filisteia, precisamente onde é que está Ziclag, que era uma cidade central, onde Davi ficava, e adjacências. A arqueologia tem falhado, talvez o Shoa possa depois. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, guerra física naquela época, que hoje é guerra espiritual. Hoje, quem são nossos filisteus? Os demônios. Analogia das guerras físicas, povos, nações contra Israel, hoje são nossas guerras espirituais. É bom a gente saber disso, né? Para você entender aquelas guerras físicas, tem tudo a ver com nossas guerras espirituais. É analogia, é a mesma coisa. Para você saber se defender nas minhas guerras espirituais, eu vou ver como Israel, como Deus tratava das guerras físicas de Israel com cananeus, cananitas, filisteus, etc. Então vale a pena conhecer o Velho Testamento. Muito bem, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi. Davi, gente, já estava Saul querendo matar Davi, olha só, Davi ungido rei, perseguido pelo exército de Saul. O exército de Saul, em vez de estar preparado para a guerra contra os filisteus, estava todo quebrado, se preparando, dividido para guerrear contra Davi e 600 homens, porque Davi queria matar, Saul queria matar Davi, o genro dele. Que estratégia! Como às vezes a pessoa se desvia das guerras espirituais
para viver coisas que vai perder aqui. Ele vai perder. Contextualizando, ele vai ter derrotas aqui, porque a meta nossa é guerra espiritual contra os demônios. Nossa guerra não é mais contra a carne ou sangue. São Paulo diz, gente, não é mais contra as pessoas, viver brigando com os outros. Eu vejo no WhatsApp gente brigando. Para com isso. Nossas guerras, isso pesa. Isso não é bom, não. Brincar, conversar, tudo bem. Nossas guerras são espirituais contra as entidades malignas, territoriais, guerras realmente contra nossas famílias, nossa vida, nossa saúde. E a gente perde por causa de tolice. Saul aqui totalmente tolo, não é? Então Davi foi se refugiar, isso aqui seria uma outra pregação, com o inimigo, com os filisteus. Davi não tinha mais, como ele se dava com o rei dos filisteus, Aquis gostava dele. Ele ficou lá, pediu asilo político, pronto, e ficou morando em Ziclag. E aí o rei pediu para ele, me acompanha nessa guerra contra Saul, que, meu Deus do céu, e Davi foi, olha só, isso é uma outra pregação, que Davi vai pisar pisar fora. Graças a Deus, Deus deu livramento para ele não fazer aquilo, porque ele estava já acompanhando o exército do rei Aquis, filisteu, que ele derrotou Golias. Gente, como às vezes a gente está do outro lado, eu estou do outro lado do combate, fazendo o que os demônios querem, e isso para nós é muito importante, vida com Deus, para perceber que tu está do outro lado, rapaz, sai daí, vem para cá, teu lugar é aqui, Davi. Deus deu livramento para Davi, mas eu não vou falar, isso é uma pregação muito boa, para você fazer essa luta aqui, não é? O preço que Davi vai pagar, em estar ali com o inimigo, mas ele estava, racionalmente falando, ele estava querendo se livrar de Saul, mas lá vinha ele contra Saul, contra o povo dele, o rei Davi, meu Deus do céu, ungido rei, já ungido. Então disse Davi a Aquis, assim saberá quanto pode o teu servo Davi. Davi se diz, eu sou servo teu, Aquis, pelo amor de Deus, olha até que ponto, vamos também analisar as falhas de Davi, não é? Um homem conforme o coração de Deus. Mas aqui eu não quero analisar, eu só estou chamando a atenção para vocês, como a Bíblia é linda, como ela ensina, gente, as falhas, e ela mostra as falhas humanas dos grandes líderes da Bíblia, ela não esconde, ela está mostrando aqui, precisa você meditar e perceber. E então, por isso te farei minha guarda pessoal. O rei dos filisteus disse para Davi, tu vai ser minha guarda pessoal. Mas Deus deu livramento para Davi, ele não fez o que ele ia fazer. Bom, agora vem a parte que a gente vai, que é a nossa, mas isso é importante, esse contexto é muito importante, e nós vamos falar alguma coisa para entender desse contexto, da falha tremenda de Saul, e em relação a buscar Samuel, o grande juiz. Não há referência na Bíblia tão grande quanto Samuel, gente. Samuel fez estremecer o universo. Há alguém que tem alguma acusação, diante do povo de Israel, há alguém que tem algo contra mim, algum dia defraudei alguém, algum dia tomei um boi de alguém, algum dia tomei o jumento de alguém, e o povo uníssono, não, houve um trovejar tremendo, e ele decretou, então caia do céu chuva abundante sobre Israel. Aí veio chuva sobre Israel, um trovejar. Esse homem era consagrado a Deus, mas não cuidou dos filhos, hein? Olha só, e a Bíblia não esconde, os filhos dele foram problemas tremendo, entenda, né? Não vou falar disso hoje. Muito bem, então, veja só, Samuel era morto, morreu Samuel, o povo chorou muito a morte desse homem, e esse homem era conselheiro de Saul, mas Saul sempre desobedecendo a ele, ele já não aguentava mais. Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul
Olha só, risca isso na Bíblia de vocês. Havia desterrado, quer dizer, expulsado Saul, por ordem de Deus, os médiuns e os adivinhos. Saul expulsou. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul e todo Israel se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, que era mais de 30.000 homens, e o exército de Saul todo, porque Saul colocou como plataforma do governo dele lutar com Davi, pelo amor de Deus, e aí estava totalmente fragilizado. Quando ele olhou aquilo, ele disse: meu Deus do céu. Sabe quando você às vezes se desperta para uma coisa, já está quase tarde, né? Ou já está tarde, a gente avisa, né? Então, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu. Olha, importante, se estremeceu, isso é muito importante, o coração de Saul. Essas expressões que a Bíblia fala, muito se estremeceu o coração de Saul. A exegese, né? Escola bíblica e curso de teologia, aprender a fazer uma exegese. Consultou Saul ao Senhor. Aí tu vai orar, agora que tu vai orar, Saul. A gente que vai orar mais tarde, não adianta assim, não adianta. Porém o Senhor não lhe respondeu. Sabe que o Senhor faz assim com, às vezes, a gente deixa anos e anos sem resposta? Nem por sonho. Naquela época o sonho era muito, hoje é a palavra, né? Mas também, eu acredito, eu não tenho nada contra, irmão, tem muitos irmãos que gostam de sonhos. Nem por sonho, nem por urim. Urim era um botão que os sacerdotes usavam, não é? Que eles perguntavam, principalmente o sumo sacerdote, faziam perguntas para Deus, e a luz se iluminava, dando resposta positiva. Alguns teólogos dizem que eles tiravam aqueles urim, aqueles botões, a resposta, numa das faces do urim, se caísse, era positiva, sim. Se caísse do outro lado, era não. Eles jogavam aquelas duas, não é? Urim e turim. Muito bem. Nem por profeta, que os profetas naquela época era para aconselhar os reis. Ninguém aconselhou Saul, porque Saul não obedecia mesmo, só fazia aquilo que ele queria. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que se encontre com ela e a consulte. Poxa, Saul, tu vai fazer isso, Saul? Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher. Como eles sabem? Porque consultavam, gente. Sabe por que eles sabem? Porque eles consultavam aqueles que ficaram clandestinos. Essa mania é tremenda, meu irmão. Consultar médiuns, consultar prognosticadores, adivinhadores, consultar feiticeiros, consultar pessoas que leem mão. É muito comum, as pessoas não conseguem. E hoje tem muitos cristãos, entre aspas, que são consultados e mentem, dão profecia, mesma coisa, dá no mesmo. São prognosticadores, e Deus diz, quando não é de Deus, Deus tratava com apedrejamento. A coisa que Deus não perdoa é o prognosticador, é o cara que vai usar a profecia que Deus não mandou. Muitos crentes que eu digo entre aspas, eu não sei, cristãos, entre aspas, são metidos a reveladores de profecias. Cuidado, muito cuidado com essas coisas. A palavra de Deus é profética, gente. Eu uso a palavra de Deus somente. Há uma mulher em Edó que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, de noite, para ninguém perceber. Você vê que o pecado disfarça, né? Foi de noite falar com essa mulher, e chegaram à mulher, e lhe disse:
peço-te que me adivines pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Eu quero falar com ele. Quando ele estava vivo, ele não obedecia o profeta Samuel. Várias brigas Samuel teve com ele. Agora que está morto, ele quer escutar a opinião de Samuel. Entenda, assim somos nós, né? Respondeu-lhe a mulher: bem sabes, ela não sabia que era Saul, o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Eliminou, quer dizer, aqui ela está dizendo, além de ter desterrado, expulsado, muitos foram mortos. Ele mandou matar, Samuel mandou matar, Samuel mandou eliminar, que Deus mandou. Olha como Deus no Velho Testamento, gente, você diz, pô, mas Deus era assim, ele não é mais assim. Deus revela o caráter dele, ele não aceita, elimina, pronto. O Velho Testamento revela o caráter de Deus. Adultério, apedreja, é o caráter de Deus que é revelado a um povo para ser exemplo para as nações, que não soube ser. É muito difícil entender essas passagens, mas entenda bem, ali Deus mostra o caráter estrito dele em tratar as coisas erradas, é radical mesmo ao pecado. Então, a mulher disse: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, pois minha arma cilada a minha vida para me matar. Porque se Saul souber que eu estou prognosticando aqui, estou fazendo sessões mediúnicas, Saul vai mandar me matar. Isso é uma cilada para mim, para me matarem. Olha como era tratado os mediúnicos, né, naquela época, pelo rei Saul, que Deus mandou, que Samuel mandou. Ele fez certo, Saul fez certo. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu o rei Saul: faz-me subir Samuel. Subir, estava lá embaixo, meio bom. Aqui vem uma série de coisas interessantes, né? Eu pensei que ele fosse descer, né? A gente pensa, vendo a mulher a Samuel, ela viu como se fosse Samuel. Será que era Samuel? Aqui tem duas grandes escolas, que nós vamos falar, das duas. Aí depois eu vou dar a minha é dos reformadores, né? Mas tem duas grandes escolas com argumentos tremendos, né? Muito bem. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Aí ela reconheceu Saul. Aí agora ela reconhece Saul. Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ela, quando viu Samuel, que ela pensou que é Samuel, e Saul pensa que está falando com Samuel, ela disse: é Saul, é o rei Saul. Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Ele não podia dizer isso, meu irmão. Bom, vamos comentar, né? Quem é Saul para dizer isso? Se Deus mandou eliminar, né? Isso aí é meio complicado. Saul: não temas. Aí ele começa a falar com a mulher, presta atenção. O que você vê? Ele não falou com Samuel. O que vês? Então a mulher que respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. A mulher que disse isso para Saul. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Realmente Samuel andava com capa, inclusive capa. Certa vez Samuel admoestando Saul diz: vamos comigo para eu adorar a Deus. Aí Samuel: não vou não, você já falhou demais. Ele segurou Samuel na capa de Samuel. Quando Samuel rasgou a capa de Samuel. Aí Samuel disse: assim como tu rasgou minha capa, Deus rasga o
teu reino foi rasgado já, acabou. O negócio entre Samuel e Saul tiveram momentos tremendos, gente, difícil. Nós vamos recordar já algumas coisas aqui. Muito bem, então, respondeu ela, vem subindo, entendendo Saul que era Samuel por causa da capa. Ele deve ter se lembrado que ele rasgou a capa de Samuel. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ele não procurou olhar para Samuel. Ele não procurou. Samuel é que vai falar com Saul. Samuel é que vai falar. E preste atenção para algumas coisas que a escola que diz que era Samuel, que Deus permitiu. Deus é Deus, né? Que Deus permitiu. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Samuel falou para Saul. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus, olha só o que ele vai dizer para Samuel, e Deus se desviou de mim. Se Deus se desviou, meu irmão, o que tu quer com Samuel? E Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem por ministério dos profetas, nem por sonho, por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Eu estou encurralado, meu inimigo é milhares de vezes mais poderoso do que eu, meus soldados estão escondidos nas cavernas, nos vales, com medo, e eu estou aqui atemorizado, e agora, o que eu devo fazer? Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor, olha só a resposta que os que defendem que era Samuel, eles têm os argumentos, tremendo também, meu irmão, o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo, e era verdade, Deus não quis mais saber, Deus é assim, meu irmão, Deus, ele não quis mais saber de Saul. E esse personagem que está aqui, não é? Visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo, Saul, teu inimigo, porque o Senhor fez para contigo, olha, o Senhor, ele vai usar 7 vezes esse grande argumento. Quais são os 2 grandes argumentos dessa escola que diz que era Samuel? Primeiro, porque o escritor desse livro fala que era Samuel. Aí é que está, né? Os argumentos, olha, Agostinho de Hipona. Isso, quem vai ser contra Agostinho de Hipona? A Bíblia de Scofield. Vários pais da igreja primitiva. Vários teólogos, Baldwin, por exemplo, que escreve naquele livro que eu recomendo sempre, as bolinhas, a gente chama de bolinhas, são várias bolinhas na capa. Ele disse que era Samuel. Eu tenho uma coleção, essa coleção daqui, como é o nome do autor, Rafael? O Chaplin, muito boa coleção, mas ela tem 2 erros para mim. Um é esse aí, o outro, ela é Salvação Universal, um livro espetacular, coleções, tal. Mas ela é universalista na salvação. Eu não entendo bem. O Warren Wiersbe, esse eu tenho em casa, que é espetacular, ela disse que era Samuel, porque Samuel está falando Senhor, 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 e porque o autor do livro escreve Samuel, Samuel era Samuel, Samuel vem de lá, Samuel subiu. Bom, nós vamos depois, vocês vão entender isso muito bem, principalmente na segunda parte, no outro dia, mas aqui eu estou fazendo aqui para vocês um entendimento, e vocês vão ler para poder entender bem, é uma passagem, dizem os teólogos, que é a mais difícil passagem que existe na Bíblia, muito bem, eu também acho dificílima, não é? Eu gosto das 2, quando é muito difícil assim, eu gosto das 2 teorias. A outra, que é a nossa dos reformadores, tem Calvino, tem Lutero, os puritanos, eu sou dessa teoria,
que para mim não era Samuel, mas quem sou eu, né? Eu estou apresentando as duas. Muito bem, então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Tu sabe que eu te disse que o Senhor rasgou teu reino, tirou o reino da tua mão. Quando Deus tira, meu irmão, não tem unção, a derrota é flagrosa. Se tivesse na unção de Deus, ele com seus 2.000 homens que ele tinha, derrotava os 30.000 filisteus. 30.000 filisteus, porque Davi vai fazer isso com 600 homens, várias vezes em guerras, vai derrotar, vai ser o grande herói de Israel, com praticamente 600 homens que ele, espiritualmente, ele tratou e ele fez grandes homens. Vê a importância o ensino que isso dá, de você tratar o debilitado espiritual. Davi fez isso em Adulão, com 600 homens, debilitado, enfraquecido, ele transformou no maior exército que já teve aqui na face da terra. Então é muito interessante saber que a gente trata das pessoas, a gente cuida das pessoas, e aquele debilitado vai se tornar uma força na igreja, um poderoso pastor, um ungidão de Deus. Então é muito importante você não abandonar no discipulado as pessoas. Então o Senhor entregou para Davi: como tu não deste ouvido à voz do Senhor? Isso é muito comum hoje em dia, meu irmão. O irmão não dá ouvido à palavra de Deus. É impressionante. Na oferta, no dízimo, gosta de argumentos que trazem, que não tem nada a ver com preço, com amor a Jesus, não tem nada a ver. Eu gosto muito das coisas, quando o cara vem para mim com argumentos de outros teólogos, até famosos. Eu digo: meu irmão, isso denota amor maior do que o meu para com Deus? Mais ou menos? Não. Então, se não denota um amor maior, prioridade ao reino, larga isso de mão. Isso aí é interpretação desse cara. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, o Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira. Deus se ira, meu irmão. Deus, ele é absoluto. Deus é absoluto. Muita gente não entende a ira de Deus, que para nós ela foi cair em Jesus Cristo. Jesus assumiu a ira de Deus. Hoje não tem mais ira sobre mim, não, nem sobre vocês. Pode ter disciplina por mau comportamento, porque não obedece, é teimoso, vive no erro, vive no pecado. E São Paulo diz: por isso é que muita gente é doente na igreja e já morreram. Punição de Deus por causa do pecado, e levou para o céu com ele, que ele escolheu, ele elegeu. Então é muito importante essas advertências. Muito bem, então tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isso. Amaleque foi o grande inimigo de Israel no deserto, atacando o tempo todo Israel, e Deus disse: poxa, é comigo, esse povo é comigo. E Deus puniu esse povo, não é? Mandou que tirasse esse povo da face da terra, porque não obedeceram a Deus de maneira nenhuma. Amaleque quer dizer carne, Amaleque quer dizer carne. Era o povo que atacou Moisés, quando Deus ordenou que Moisés trouxesse o povo dele para a terra prometida. Está lá o povo dele na terra prometida, está lá, a briga continua. Tu não pode nem dizer que isso aqui é história, mas é realidade atual. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e amanhã tu e teus filhos estarão mortos. Olha a profecia que é dada, que esse Samuel está dando para Saul. Amanhã tu vai morrer, tu e teus filhos, não tem jeito. E o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Veja só, né? De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa da palavra de Samuel.
e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Eu vou parar a leitura aqui, aí nós vamos falar algumas coisas. Eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos, o que eu anotei aqui de grande importância. Todo filme que eu estou assistindo com minha mulher, lá vem ocultismo, lá vem práticas de ocultismo. Nós somos um povo, esse aqui é o povo mais místico espiritualmente, para o lado errado, do mundo, é o Brasil. Primeiro que nós descendemos do africano, que é um misticismo total, do índio e do português, e do europeu. Então nós somos um povo híbrido, nós somos um povo onde o sincretismo religioso, o satanismo é tremendo. Muito bem. Outra coisa, é muito comum essas práticas africanas, umbanda, quimbanda, feitiçaria, a necromancia, não é? O espiritismo, o kardecismo é muito forte no Brasil. Então, essa ideia de comunicação, de morto com o vivo, é tremendamente aí fora. E olha, é muito comum, perde o seu filho, aí a pessoa quer saber como ele está, vai buscar sessões mediúnicas, é muito comum, gente. É muito comum, eu já vi pessoas dizendo, pastor, eu recebo conselho do meu pai até hoje, que já morreu há muito tempo, tudo que eu faço eu consulto ele. Olha só. Então é muito comum os espiritualistas tirarem vantagens tremendas, e eles gostam dessa passagem. Eles gostam muito dessa passagem. Então é uma passagem que a gente precisa conhecer bastante. Filmes belíssimos, Ghost para mim foi um filme lindo. Eu não vou dizer que não foi. Mas ali uma prática mediúnica tremenda, com aquela mulher orientando ele, para ter aquele romance, aquela coisa linda, né? E essa já morreu, o ator já morreu, né? E ela tem eu não quero falar dela, mas eu não gosto muito atualmente dela, do comportamento dela, mas quem sou eu para estar avaliando, para estar julgando os outros? Então, hoje em dia, eu estava vendo um filme com minha mulher, depois lá veio um livro voando. Eu digo, que isso? Aí o cara olhava para a biblioteca, o livro saía voando. Aí depois começou um ocultismo violento. Tem esses outros filmes chega também lá na Disney, está lá, como é o nome dele? Harry Potter. Harry Potter ganhou uma dimensão assim, impressionante. Então, tudo que tem hoje, tem todos os filmes, hoje, tudo tem ocultismo, tem espiritismo, tem lutas espirituais, tem guerras malignas, satânicas, necromantes e poderes impressionantes. Quer dizer, então, isso hoje em dia é um tema, é a pregação das mais importantes, para você explicar para as pessoas, não é? E lá em Êxodo 22, 18, diz o seguinte, a feiticeira não deixarás viver. Deus havia determinado, desde lá no livro de Moisés, aqui é Moisés escrevendo isso aqui. Quando eu falei que, olha só como Jesus colocou aquela palavra lá em Lucas 16, o rico disse assim para Jesus, manda Lázaro falar com meus 5 irmãos, para eles não virem para cá. O que Abraão diz naquela parábola? Eles têm Moisés, e os profetas. O que Moisés diz? O que Moisés está aqui? Eles têm Moisés. O que Jesus está dizendo? Eles têm Moisés. Olha o que Moisés diz: a feiticeira não deixará viver. Os que consultam o morto não deixa viver. Os que consultam mortos, há um abismo. Logo em seguida, Abraão diz lá em Lucas 16, há um abismo entre os vivos e os mortos, não pode passar, nem de lá para cá, nem de lá para cá. Consulta Moisés, está aqui a consulta de Moisés. Se você for consultar os profetas, várias passagens na Bíblia, por exemplo, Isaías capítulo 8, verso... Vou falar isso mais na próxima vez, mas Isaías, verso 18, 19, está falando também, não é? Está falando também o consultar nas sessões mediúnicas. Eles chirreiam, quer dizer, falam coisas que não têm cabimento, coisas que não são verdadeiras. Então, a palavra chilreiam,
Isaías diz, olha, eles estão chilreando nas sessões, dizendo inverdade, falando coisas que, mentira, chilreia, é o palavreado dos passarinhos que voam, que dizem coisas que não tem nada a ver, estão lá, não tem nada a ver com realidade, isso é chilrear. Então, Isaías fala no capítulo 8, muito bem colocado, o capítulo 8, que eu já vou dar o versículo bem correto para vocês, sobre o que. Mas em Levítico 19, 31, também diz que Moisés, aqui é Moisés falando, não vos virareis, não vos tornei para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, você vai estar contaminado, você vai preferir eles do que Deus, você vai preferir agradar a Satanás e não a Deus. Então, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, naquela época, era sentenciado com morte, não é? Os que praticavam essa prática abominável diante de Deus, era abominação, não tenho contato com eles, falsos consolos eles vão dar, mentiras e mais mentiras, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, meus irmãos, o rei Saul, portanto, ele cometeu vários enganos, várias trajetórias. Saul, certa vez, ele estava se preparando para a guerra, e Samuel disse, espera até 7 dias, tu tem que me esperar o profeta chegar. No 7º dia, ele pegou o sacrifício que só o sacerdote podia fazer, e ele mesmo ofereceu o sacrifício para Deus. Quando Samuel chegou, disse, que é isso, Saul? Tu já fizeste? Eu fiz, porque tu não chegaste, eu mesmo fiz o sacrifício, tu não podia fazer isso, isso é contra Deus, a ordem de Deus, tu não podia fazer isso. Então, hoje tu podia ser abençoado, se tivesse me esperado mais um pouco. Resultado, Deus não confirma teu reinado não está confirmado. Então, o Saul cometeu vários erros, não é? Relacionados com a ordem de Deus ao rei. O rei, meu irmão, ele tem que ter uma determinação muito grande nas ordens divinas. As ordens divinas. Vocês hoje reinam. Por que não são mais bem-sucedidos? Porque não cumprem na íntegra a voz de Deus, as ordens de Deus. Porque no reino espiritual, nós já somos sacerdotes, reis e profetas. Nós herdamos aquilo que Samuel tinha, o que Jesus tinha, que nos deu, não é? Reis, Davi tinha, nós temos, nós somos sacerdotes, nós somos profeta, mas profeta para profetizar a palavra de Deus. Aqui estão as profecias de Deus. Quem vai profetizar isso aqui? Eles lá fora não conseguem, só a igreja do Senhor pode hoje em dia, nem Israel pode, nem os judeus podem. Só a igreja do Senhor pode profetizar hoje em dia, só vocês, porque vocês conhecem a palavra de Deus, vocês têm o Espírito Santo de Deus para falar da palavra de Deus, e vocês também já reinam, Jesus já reina lá em cima, Jesus reina com a igreja tem poderes, hoje em dia nós temos gente lá no Oriente Médio pregando o Evangelho, aonde que Israel conseguia mandar um enviado para outra nação? Nós temos no mundo todo, não é? A unção nossa, olha, a unção de Israel ficou ali só em Israel, limitado ali. A nossa unção, nós temos o mundo todo está escutando o Evangelho, o mundo todo. Então é totalmente diferente. Então, meus irmãos, Saul não dava ouvido, e Saul começou com o negócio de implicar com Davi, sabe, quando às vezes você sai da meta principal, para poder ficar se perdendo com excesso de profissionalismo, de dinheiro, de investimento, você às vezes está perdido com coisas erradas, porque a tua meta principal, tu está fora do caminho. Jesus é o caminho,
ele é o caminho, ele está no caminho, ele entrou no caminho, ele vai na frente, e nós vamos atrás, fazendo parte do caminho, certo? É muito importante a gente saber dessas coisas todas. Então Saul se tornou um homem cego, obstinado. Certa vez até Saul disse assim, olha, o Samuel disse para Saul, Saul, eu vou te dizer uma coisa, sacrificar animais é feito pelo sacerdote. Agora, qual é o mais importante, sacrificar um animal ou obedecer a Deus? Aí Samuel continua, pois eu vou te dizer uma coisa, teimosia é idolatria. E eu vou te dizer mais uma coisa, rebeldia é obra de feitiçaria. Está lá, 1 Samuel capítulo 15, é rebeldia, tu és um rebelde, ele vai buscar, olha como ele vai procurar feiticeiro. Por que ele vai buscar feiticeiro? Porque Samuel disse para ele, rebeldia é obra de feitiçaria. Facilmente ele foi cair na mão de um feiticeiro, ele que mandou eliminar feiticeiros, por ordem de Samuel. Então vocês estão vendo como a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra, não é? Então veja só, o que isso tem a ver, vamos aplicar um pouquinho, a gente gosta muito no nosso curso de teologia, na escola dominical, vamos aplicar alguma coisa para os dias atuais mais diretamente. Pegue tudo do Velho Testamento, qual é a aplicação no Novo Testamento? Você tem que saber. Eu estou lendo isso aqui, e o que isso tem a ver com o Novo Testamento? Vamos pegar Romanos capítulo 1, verso 24 a 29, que está acontecendo hoje em dia, é muito importante. Vamos aplicar essa primeira parte que nós já entendemos alguma coisa, vamos aplicar em Romanos capítulo 1, verso 24 a 28. Esse horário, né, já estamos passando, vamos ler só esse texto, aí a gente para, por causa vamos cumprir as determinações, continuamos, cultos menores, continuaremos na próxima pregação minha. A gente para nesse texto, esse texto é muito importante aplicar. Por isso, verso 24, Romanos 1, 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Deus entregou os homens lá fora, você vê isso aí, cara nu, mostrando peru para as crianças, está entregue às concupiscências, adultério, prostituição, mediunidade, necromancia. Por isso Deus, quem entrega? É Deus que entrega. Deus entregou Saul e Deus está entregando as pessoas hoje em dia. Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Hoje, meu irmão, tu vai assistir um filme, tu vai assistir um seriado, tu vai ler o noticiário, os homens estão entregando seus corpos entre si, as mulheres também entre si, e adultério, e prostituição, e homossexualidade, está aqui, meu irmão, aplicação, Deus entregou, não aguentou mais, tanto pecado, tanta obstinação, tanta teimosia, tanta rebeldia. Vamos continuar? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram totalmente. Hoje tu vai ler, totalmente, estão proibindo até falar de Jesus. Tem uma moça nos Estados Unidos que botou na máscara dela, Jesus é comigo, para quê? Nos Estados Unidos, meu irmão, um país cristão, mandou tirar, tira a máscara, não pode, só pode falar de Jesus dentro, lá nos Estados Unidos, ela com uma máscara, escrito, Jesus é o meu Senhor, mais ou menos isso aí. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, estão abandonados mesmo, não tem mais jeito, a não ser que se arrependam, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homossexuais, largaram as mulheres. Como é que pode um negócio desse? Porque Deus entregou mesmo, Deus entregou.
Não pensa que Deus não está, que alguém está fazendo coisa aí. Deus está no centro das coisas. Deus vivo. Por que a gente chama o Deus vivo? Ele está no centro das atitudes, de controle total de todas as coisas. Deus entregou. Então, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Um abismo chama outro abismo, meu irmão. Um abismo chama outro abismo. Não há arrependimento mais, continuam buscando o homem, a natureza, trocaram a palavra de Deus pela mentira, perseveram, propagam, e Deus entregou o homem à devassidão, à depravação moral. É o que a gente vê hoje em dia. É uma depravação moral. É uma aplicação ao que está acontecendo, ao que aconteceu, ao que vem acontecendo na vida da humanidade. Infelizmente, é essa a realidade. Então, nós vamos aqui deixar essa primeira parte, nós vamos continuar. Depois eu vou falar para vocês como os reformadores veem essa passagem. É como eu vejo também, mas eu tenho que apresentar também essa passagem vista também diante de muitos teólogos famosos para você. Aí você vai julgar aí, tanto faz. O importante é saber orientar as pessoas. Dá para cantar uma música, meu irmão? Vamos cantar uma música, ficar em pé. O tempo é rigoroso, né? 1 hora está bom. E na próxima semana, culto único à tarde. Aí na outra, eu continuo esse texto, que é muito profundo, é muito bom, e dá para esclarecer muita coisa para nós.